Anéis de Poder melhorou, mas continua ruim. Depois de metade da temporada estar disponível na Prime Video, já dá pra dizer que eles melhoraram um pouquinho, mas a coisa continua indo pro vinagre. Alô, fábrica, aqui é o André Gordillo trazendo pra vocês essa resenha ligeira dos 4 primeiros episódios, meia temporada de Anéis de Poder. Por exemplo, uma coisa não dá pra mudar, o elenco vai continuar sendo ruim. Estamos presos ao núcleo élfico da Ratinha Assustada, do Max Fivelinha, do Didi Mocó e daquele gerente do Bradesco. Eles estão dando voltas na narrativa para tentar justificar que os elfos continuem usando os anéis que foram dados pelo Sauron. Fica lá só o Elrond como advogado do diabo dizendo que os anéis são maléficos e etc. E por que a Galadriel e o gerente do Bradesco continuam usando? Sinceramente, fica forçado. Felizmente tivemos a adição do Ciarán Hinds como o Mago Sombrio, o Dark Wizard. Sinceramente, ele é um puta ator, fez o César em Roma, foi desperdiçado em Game of Thrones como aquele líder dos selvagens, e agora tá aqui cumprindo o papel narrativo que foi do Saruman. Aliás, o mago se chamar de Mago Sombrio é a mesma ideia do Magneto nos anos 60, dando o nome da Irmandade de Mutantes de Irmandade de Mutantes Malignos. Mas tudo bem, quando ele entra em cena, a coisa melhora sensivelmente. Falando em personagem de ter um ator ruim no papel, com o carisma de um tijolo, chegamos a Isildur. O erro dos produtores de não tê-lo transformado no verdadeiro protagonista da série. O cara, desculpe aí, o spoiler tá na introdução do Senhor dos Anéis do Peter Jackson. O cara que derrota o Sauron é o Isildur. E, no entanto, não tem nada na primeira temporada nem nessa segunda que faça a gente ter envolvimento emocional, torcer, curtir aquele personagem. Os produtores deveriam, repito, tê-lo transformado no protagonista da série, mas cismaram na primeira temporada de colocar a Galadriel e criar aquele chip, aquele meso-romance com o Sauron inconcebível que não levou a lugar nenhum e agora a gente está lá tendo que aturar a Ratinha Assustada que felizmente vai dar... não vou contar, porque eu sei o que acontece nos próximos episódios. Mas enfim... Tá lá a Galadriel com a péssima atriz, tá lá o Isildur com o péssimo ator. Combinar que tá difícil torcer pra algum herói dessa série. Melhor mesmo é o Sauron. Aliás, melhor mesmo é o Sauron. Vou fazer aqui um parêntese, que a única coisa que tá prestando por enquanto nessa temporada é a trama do Sauron. É a trama dele insidiosamente manipular os outros a fazerem as coisas a seu favor, trabalharem para ele, colocar facções umas contra as outras, a lá meio Darth Sidious, Palpatine. Isso tá bacana, também não é tudo ruim. Então a gente deixa claro aqui esse ponto positivo. E quando a gente fala do Isildur, a gente lembra de Númenor, que deveria ser o núcleo mais importante da série, mas na verdade parece Game of Thrones escrito por uma criança. Ninguém se importa com aqueles personagens, tudo é mal escrito, mal dirigido, mal atuado. Parece um teatro infantil, e eles ainda têm aquele Jack Black na promoção como o humano traidor, o grande mentor das conspirações que ninguém se importa. O envolvimento emocional com o Númenor, o maior reino humano daquela era, é zero. A gente sabe que vai acabar em catástrofe e, olha, francamente, quanto antes, melhor. E falando em núcleo chato, como se não bastasse a narrativa fragmentada e uns núcleos tediosos aqui e ali, eles conseguiram dividir o núcleo das hobbits, da Froda e a Sam, em outro. Elas agora não andam mais com o Gandalf, desculpe, não vou chamar de estranho não, tá? Não andam mais com o Gandalf e agora foram parar num outro vilarejo hobbit, ou proto-hobbit, ou pé peludo, ou mascates do deserto. Francamente, aquilo começa e você tem vontade de pausar, deixar o streaming para outro dia. É horrível. E já que eu falei no Gandalf, esses produtores de Araque também não aprenderam que prólogo é para explicar, não é para criar mistério. Mistério em cima do que você já sabe ou é quase óbvio. Eles se meteram numa sinuca de bico. Se não for o Gandalf, vai ser um mico, porque eles encheram de citações, de frases, de coisas que levam a crer que seja o Gandalf, pela interpretação similar, inspirada no Ian McKellen. E se for o Gandalf, ora, que grande surpresa! Para que o mistério? A quem eles estão tentando enganar? Querem fomentar a teoria? Ninguém se importa. É o Gandalf, chega! E se não for, vai ser ridículo. Imagine o George Lucas ter feito o Ameaça Fantasma com um moleque que ele não chamava de Anakin.
e que ele só vai revelar, mantendo um mistério, que seria o pai do Luke lá pelo terceiro filme. Ridículo, né? E num plano geral, esses Anéis do Poder não têm a menor personalidade. São sucessões a cada episódio de cenas e diálogos espelhados da trilogia do Peter Jackson, que eles disseram que iam se afastar, que fariam algo com a personalidade própria e não fizeram. E toda vez que essas cenas entram, fica mais patente que a obra anterior é muito superior. Quando a série tenta ser autêntica, fracassa. E quando copia, dá aquele gosto de que você já viu melhor antes. Bem, é isso então, pessoal. Lembrando que sexta-feira tem sempre live direto dos estúdios da IB Produções, eu e o fulano Vitor aqui do Papo Pop, resenhas de filmes espalhados ao longo da semana, shorts de unboxing, enfim, o canal tá recheado de novidades, então a gente pede para você deixar o seu like, comentários, seguir o canal, enfim, fazer toda aquela prosopopeia que ajuda bastante. Valeu!